O momento da palavra, momento de nós agora estarmos direcionados e não permitirmos que nada tire a nossa atenção agora do propósito da palavra do Senhor Jesus. Pastor Mateus já está com oportunidade nessa noite. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Quantos estão felizes com Cristo nesta noite? Aleluias. O pastor me convidou para estar aqui, irmãos, e é uma responsabilidade você pregar na casa do pregador, né, irmãos? Pastor Joabe, ou Bispo Joabe, é um dos melhores pregadores que eu conheço, irmãos. Homem de Deus, companheiro, como ele falou, nós conhecemos já há muitos anos, a família se conhece, né? E eu fico honrado de estar aqui, amém? Eu quero aproveitar que você está de pé e te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no livro dos Juízes. Capítulo de número 9. Livro dos Juízes, capítulo de número 9. Quero fazer menção de alguns versículos que estão aqui no capítulo de número 9 do livro dos Juízes. Vou fazer menção do versículo de número 7 até o versículo de número 15. Amém? Eu queria pedir o meu sonoplasta para baixar só um pouquinho o fundo musical, só para mim, por favor, sem querer ser chato, tá? Me perdoa. Aleluias. Verso 7, quantos acharam? Digam amém. Amém. Juízes é o 6º livro da Bíblia, irmãos. O 7º. 5 primeiros, tem Josué e tem Juízes. Amém? Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, fala misericórdia. Ajuda aí, irmãos. Tem gente pedindo misericórdia aí, ó. Omissão de socorro é até crime, viu? Aleluias. Mas eu vou mencionando a palavra aqui enquanto os irmãos encontram. Glórias a Deus. Verso 7 diz assim: a minha versão pode ser diferente da sua, mas você vai estar concordando que o sentido é o mesmo. Levaram esta notícia a Jotão. Então ele subiu ao cume do monte Gerizim e exclamou ao povo com grande voz: ouve-me, atentos e ilustres cidadãos de Siquém, a fim de que Deus igualmente os ouça. Certa vez as árvores se puseram no caminho para ungir um rei sobre elas. Disseram à oliveira: reina, pois, sobre nós. Entretanto, a oliveira declinou, alegando: renunciaria eu o meu azeite, com o qual presto honra aos deuses e aos homens, a fim de me colocar por sobre as demais árvores para dominá-las? Então as árvores dirigiram-se à figueira: vem tu e reina sobre nós. Mas a figueira lhes ponderou: poderia eu abandonar minha doçura da boa produção do meu fruto no tempo certo? As árvores então partiram em busca da videira e a convidaram: vem tu e reina sobre nós. Contudo também a videira lhes afirmou: iria eu deixar de gerar o meu vinho novo, que tanto agrada aos deuses quanto aos homens, a fim de erguer-me e por sobre as demais árvores para governá-las? Sendo assim, todas as árvores rogaram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. Entretanto, então o espinheiro aqueceu, mas advertiu as árvores: se de fato desejais ungir-me rei sobre vós, vinde, abrigai-vos sobre a minha sombra. Caso contrário, sairá fogo dos meus espinheiros e devorará até o cedro do Líbano. Amém? Ergue a sua mão direita comigo e fala assim: Deus,
fale conosco, por misericórdia, não por merecimento. Podeis tomar os vossos assentos. Irmãos, antes de começar a ministrar a palavra, eu quero louvar a Deus por essa oportunidade. Pastor Joabe, sou teu servo, viu? Meu bispo. Bispo Adriana, amém? Os demais obreiros, companheiros de ministério, né? Que Deus abençoe. Eu congrego meus irmãos ali na ADEG, na sede com o meu pastor presidente, pastor Egmar Tavares. Estávamos nós congregando na 13/15 com o pastor Antônio Félix. Ele ainda não deixou de ser também o meu pastor, viu? Então eu trago o abraço do pastor Antônio Félix aos demais e queridos irmãos, amém? Estou com as duas das mulheres mais lindas que povoam esta terra, irmãos. Minha filha mais jovem e minha esposa, amém? A irmã Josilene, minha senhora, minha esposa, e a Alzilene, minha princesinha, meu bebê, viu, irmãos? O pastor disse que isso é uma tática, porque os camaradas olham e falam, é um bebê ainda, né? Eu falei, é bebê ainda, irmão, não mexa não. Aleluias, que Deus abençoe. Irmãos, eu quero ministrar uma palavra que Deus colocou em meu coração, acerca do chamado. Nós estamos em um congresso de missões, estamos falando sobre missões. Nós temos um tema, mas eu quero entrar no que Deus colocou em meu coração aqui, irmãos, acerca do chamado missionário. Esta parábola dita por Jotão, meus irmãos, para ela ser entendida, nós temos que voltar na história, até o capítulo de número 6 do livro dos Juízes, para estarmos, meus irmãos, entendendo esta parábola. A história que está relatada no capítulo 6 do livro dos Juízes, meus irmãos, culmina aqui nestes versículos que eu li, nesta parábola. No capítulo 6 do livro dos Juízes diz que por 7 anos Israel estava subjugada pelos medianitas. Meus amados, a Bíblia diz na história que tudo que eles produziam, tudo que eles plantavam, tudo que eles criavam, as nações circunvizinhas vinham e tomavam os medianitas, os amalequitas, os povos dos desertos. Meus amados, e então o povo começou a clamar ao Senhor, e quando o povo clama, Deus atende, irmãos. Deus não resiste à lágrima, o clamor de um crente, irmãos. Ei, você pode até pensar, acabou a geração eleita. Não, irmãos, ainda existe remanescentes, existem fiéis, e quando os fiéis se prostram, meus amados, Deus levanta do seu trono e olha lá de cima e fala, ei, não é pela maioria, e sim pela minoria, existem estrelas brilhando lá embaixo, e por isso eu vou atender. O povo clamou, irmãos, então Deus levanta um profeta, e diz àquela nação que iria restaurar a independência dela. Meus amados, e havia um homem naquela nação, chamado Gideão. Gideão, meus irmãos, estava como os demais moradores de Israel, escondido nas montanhas, escondido nas cavernas, para tentar escapar da fúria dos seus inimigos. Ele, meus amados, estava em um buraco. A Bíblia diz que é um lagar é um lugar úmido, aonde se pisa uvas para fazer vinho. Ele estava escondido, malhando, pisando as uvas, meus irmãos, não. Ele estava na onde se coloca as uvas, malhando trigo, meus amados. Não tem nada a ver, quando você vai secar o trigo, você coloca ele no alto, para ele secar, para sair da casca. Meus irmãos, mas ele estava em uma situação adversa. Situações adversas. Deixa eu falar só um pouquinho sobre as situações adversas. Muitas vezes, meus irmãos, nós pensamos que a adversidade vem na nossa vida para nos matar, e não é, meus irmãos, porque o que não consegue te matar te deixa mais forte. A adversidade, ela pode vir e você pensar que é o teu fim, mas quando o homem e a mulher de Deus bota o seu joelho no chão e clama, meus irmãos, é como aquele hino que diz que quando o crente chora, o Senhor responde. Gideão não se quietou, meus irmãos.
Você quer ver, muitas vezes a pessoa recebe uma profecia, Deus fala com ela, e ela vai para uma rede se deitar, meus irmãos. Deus está falando que vai te dar um emprego, mas se tu não for atrás deste emprego, ele não vai na tua casa. Corre atrás, está difícil, você não tem um campo aberto para malhar o seu trigo, vai para o buraco, mas não para diante da situação. Esta situação quer te deter, essa situação quer te parar, mas Deus diz para você nessa noite, é na adversidade que se descobrem os heróis. Gideão, numa situação adversa, meus irmãos, malhando trigo no lagar. Deixa eu falar para você uma coisa que Deus falou para mim acerca de malhar trigo no lagar. Pode ser, meus irmãos, o que está acontecendo agora, mas não é uma permanência. Ei, você está pensando que essa situação difícil que tu está passando é para sempre? Não é não, o quadro vai mudar. Malhar trigo, meus irmãos, no lagar é a situação atual, mas Deus manda eu te falar, Ele vai mudar este quadro, Ele vai mudar esta situação, não vai ser para sempre. Malhando trigo no lagar, ele recebe a visita, não de um anjo, ele recebe a visita do anjo do Senhor. É a pessoa de Deus, foi visitar aquele homem. Meus irmãos, o livro dos Juízes é de uma sucessão de queda e levantar. O povo se desviava dos caminhos do Senhor, caía, Deus levantava um remanescente, colocava ele na frente daquele povo, o povo se erguia e andava na presença de Deus. Meus amados, este foi o contexto do livro dos Juízes, e mais uma vez Deus levanta um homem. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes você pode estar pensando que o pastor não está te vendo, o líder não está te vendo, mas não interessa se não estão te vendo, interessa é que existe um olho que ninguém foge dele, e este olho está te vendo. Quem te consagra é Deus, quem te levanta é o Senhor, quem te coloca na situação de estar soberano a estes inimigos é Deus. Ele vai devolver a tua soberania, Ele vai devolver a tua independência, este quadro vai mudar. Gideão, meus irmãos, então recebe a visita do anjo do Senhor. Irmãos, não é anormal nós desconfiarmos, não é, irmãos. Situações nos levam a desconfiar até do vento, irmãos. Gideão pergunta para aquele anjo: és tu mesmo o anjo do Senhor? Ele fala: sou eu. Ele falou: então deixa eu sacrificar. O anjo chega para ele com uma proposta, fala: Gideão, homem valoroso. Muitas vezes você não está vendo o seu valor, irmãos. Muitas vezes essa situação já embaçou tanto o céu diante de ti que tu não consegue ver o sol, irmãos. Mas deixa eu te falar, o teu valor, meus amados, não está muitas vezes explícito no jornal, não está nos holofotes da mídia, mas o teu valor está no que Deus está vendo na situação que tu está passando. Mas tu não deixou de correr atrás, tu não deixou de adorar, tu não desistiu da tua família, tu não desistiu do teu casamento, tu não desistiu da tua saúde. Então Deus está falando para você nessa noite, Ele está vendo o teu valor. Gideão desconfia quando o anjo chega e fala: varão valoroso, vou libertar a nação através de ti. Irmão, tu não está vendo o teu tamanho. Tu não está vendo o tamanho do poder que está nas tuas mãos. Ei. Mas o varão valoroso que você é, você vai enxergar quando você vê Deus agindo através de você. Gideão não acreditava nele mesmo, irmão. Você pode não estar acreditando, mas tem gente lá fora te olhando, irmãos. Meu irmão, tem gente te olhando e falando: como é que esse camarada está nessa luta? E ele passa cantando aqui de manhã, ele passa louvando a Deus, está indo para o hospital e está cantando. Ei, situações não podem mudar um adorador. O adorador, ele adora em tempo, fora de tempo. Eu ainda pregava ontem lá no Boa Vista, e Deus mandou eu falar para a igreja lá: não existe lugar nem tempo para você adorar a Deus. Não existe situação que te impeça de adorar o seu Deus. Gideão então fala: deixa eu sacrificar, porque se é Deus tem que ter sacrifício, irmãos. Tem, pastor. Não é tão fácil assim não, irmão. Fácil é estar nas garras do pecado, entre aspas.
Porque você pensa que está livre, mas está em uma cadeia sem grade. Não é fácil servir ao Senhor, não, pastor, não. Por quê? Porque a Bíblia diz que o pecado tão de perto nos rodeia. Então, meus irmãos, é mais fácil você dar lugar à carne que você sente do que o Espírito, meus irmãos, que te liga a Deus. Meus irmãos, quando Gideão vê aquilo, ele fala: eu quero sacrificar. Tem que ter sacrifício, irmão, não é fácil. Gideão vai lá, irmãos, pode ter certeza, ele não tinha muito, mas ele ainda tinha um cabrito. Eu sei que você pode falar: pastor, eu não tenho mais força, eu não tenho nada mais, mas você ainda tem, procura, tem um cabritinho lá para tu sacrificar, ainda tem 10 quilos de farinha para tu fazer pão, vai sacrificar que tu vai ver Deus na tua vida. Gideão foi lá, o anjo falou: eu fico aqui esperando. Ele estava diante de uma pedra, debaixo de um pé de árvore, meus irmãos. Gideão foi lá, matou o cabrito, cozinhou, fez um molho daquela carne, fez pão de 10 quilos de farinha, leva até o anjo do Senhor. O anjo fala: coloca a carne, coloca o pão em cima da pedra, e você vai ver Deus agir. Joga esse caldo em cima. Quando Gideão fez aquilo, o anjo toca o cajado que estava nas tuas mãos, o fogo sai da pedra, consome o sacrifício. Gideão reconhece: a mão de Deus está comigo. Ora mandou, Deus está na tua causa. Você comece a sacrificar, que você vai reconhecer a mão de Deus na tua vida. O fogo consome. Gideão acorda e fala: olha, eu não sou o menor da minha casa, não. Eu não sou o mais pobre, não. Porque Deus não precisa de riqueza nem de força. Ele precisa de um menino com uma funda. Ele precisa de um homem com uma queixada de jumento. Ele precisa de um sacerdote tocando na água, que o rio vai parar e tu vai passar com os pés a seco. Ele então reúne as tribos. Mais uma vez Gideão pensa: Senhor, é só com ele? Não, irmãos, é comigo também. Quantas vezes Deus já te falou: eu vou te usar, você tem chamado, você é um missionário. Quantas vezes Deus já revelou para você que vai te colocar entre as nações, vai te colocar para ministrar essa palavra. E muitas vezes você está pensando: Senhor, será que é comigo mesmo? Eu vi o fogo queimar o holocausto que eu botei na pedra, mas eu quero mais uma prova, Senhor, a prova do velo de lã. Papai, eu quero que o Senhor molhe esse velo e deixe em volta seco. Faz esse teste com Deus. Deus, então, meus irmãos, no outro dia, quando ele chega, pega aquele velo, espreme na taça, ela enche de água. Ele fala mais uma vez: eu quero ver se é Deus mesmo. Deus quer se provar para você. Você pensa que Deus não quer se mostrar para você? Aonde tu passar, irmãos, é um rastro. Marcos capítulo número 16 fala: aonde o crente passa, espíritos são, meus irmãos, expulsos dos que estão sendo aprisionados por ele. Pessoas são curadas. Você é um rastro de bênção. Você é o cometa de Deus. Onde tu passa, tu irradia a bênção, irmãos. Deus quer se provar para você. Ele fala: Deus, então agora deixa seco o velo e molhe em volta. Deus fez isso, irmãos. Olha só, fazer teste com Deus. Podemos fazer isso? Podemos, irmãos. Quando eu comecei a dirigir igreja, eu tinha 29 anos de idade. Essa minha filha, meus irmãos, que está hoje com 15 anos, era um bebê recém-nascido. Eu tenho uma outra filha, que hoje está com 22 anos. Na época ela tinha 6 anos de idade. Eu saí de casa, pastor, meu bispo. Eu saí de casa, deixei a Josilene, que é minha esposa, a Alzira, que é a minha filha mais velha, e a Alzilene, que é a minha filha mais nova. Todas 3 com febre, irmãos. Eu estava agoniado, irmãos. Eu chegava do serviço, era doente, aquela agonia dentro da minha casa. Eu falava: Senhor, não aguento mais isso. E eu pastoreando a igreja, primeira igreja, fui consagrado ao presbitério e fui enviado para pastorear essa igreja no entorno, ali no residencial Alvorada, a igreja que o bispo já pregou lá, meus irmãos, meus amados. E esse dia eu estava falando exatamente sobre Gideão. Falou: assim como Gideão fez teste contigo, Deus, eu quero chegar em casa, Pai, e ver minha família, minhas filhas, minha esposa sem febre. Meus irmãos,
Porque eu falei com Deus, falei, Senhor, eu não tenho por usurpação ser chamado de pastor. Se eu não tenho chamado, se o Senhor não é comigo, Pai, eu volto lá para a sede, eu vou servir ceia, eu vou passar pano no chão, vou servir água para os irmãos. Eu não quero ser chamado de pastor só por ser. Eu quero que o Senhor esteja nesse negócio. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui neste lugar. Meus irmãos, quando eu cheguei na igreja, culto de senhoras, a igreja lá, não sei se o pastor lembra, mas era um barraquinho de madeira, irmãos. Quando o vento soprava, ela balançava. Ela foi feita com as tábuas verdes. Quando elas secaram, deu uma brecha. Quem estava lá fora via lá dentro, quem estava lá dentro via lá fora. O culto era quase ao ar livre, irmãos. Meus amados, e nós chegamos, cultuamos a Deus. Quando a pregadora da noite, a pastora Rose, meus irmãos, foi devolver o microfone para mim, Deus tomou ela em mistério, irmãos, e falou assim para mim: ei, por que que tu diz que não estou contigo? Por que que tu diz que eu não te chamei? Eu te chamei, te coloquei neste lugar, e eu quero fazer uma obra contigo aqui. Estou contigo, eu tenho te chamado desde o ventre de tua mãe, e você me pediu um sinal. Tu vai chegar na tua casa e vai ver. E meus irmãos, nós estávamos em uma batalha lá para começar uma construção. Observa bem, eu tinha falado com os irmãos, a renda lá era mínima, irmãos. Eu tinha falado com os irmãos, eu não entro numa batalha dessa se Deus não tiver no negócio. Eu estava orando a Deus, falando: Senhor, fala para mim se eu posso começar a construção da igreja. Meus amados, este dia, no fim, Deus vira para mim e fala assim: se tu me pedes um sinal, eu te dou ele agora. Começa. Irmãos, 1 ano e 2 meses depois que nós começamos a construir, estávamos cultuando dentro da igreja. Uma igreja, meus irmãos, que tem, hoje está lá a prova do milagre de Deus. Uma galeria atrás, um templo lindo, irmãos. Compramos um lote do lado e Deus fez uma obra. Lá tem um templo para a adoração do Senhor. Eu fiz teste com Deus. Deus se mostrou para mim, Ele quer se mostrar. Gideão fez mais um teste com Deus. Deus fala: reuniu um exército, 32 mil homens. Deus falou: tá muita gente, Gideão. Fala que quem quiser voltar, pode voltar. A obra de Deus é feita com quem quer fazer, irmãos. Não adianta você tentar sem querer. Irmão, você pode ter chamado, você pode ter dom, você pode, meus irmãos, ter o que tiver, dinheiro, faculdade, você pode ter o que tiver. Se você não quiser, não for voluntário, Deus não vai te usar. Deus só usa voluntário. Você quer fazer parte desta obra? Pastor, eu não sei nem falar, sou o menor da minha casa. Deus não está contando com isso. Deus está querendo saber se você quer. Se tu quiser, Deus vai te capacitar. Gideão falou então para os homens: quem não quiser pode voltar. Meu irmão, você está pensando que você está nessa sozinho? Não está não, ainda ficou 10 mil. Meus irmãos, com aqueles 10 mil, Deus ainda falou: ainda tem muita gente, vamos fazer outro teste. Manda eles para o ribeiro para beber água. Aqueles que lamberem como cachorro não presta. Aqueles que pegarem água e beberem, sim. Escapou 300. Você sabe qual era o tamanho do exército dos medianitas, irmãos? Cerca de 135 mil homens. Você sabe quantos homens Deus deu para Gideão, irmãos? 300. Você sabe quem vence essa batalha? Não é o diagnóstico médico, meus amados. Não é o que o juiz disse. Você sabe quem vence essa batalha? É o seu Deus. É com 300. É só um pequeno número. É uma coisinha de nada. Deus é especialista. De uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, Deus fez cair chuva. E Deus vai mudar o quadro da tua história. 300 homens, Deus deu uma estratégia. A obra do Senhor tem que ter estratégia. Tem, pastor? Tem. Só tem esse número de gente aqui porque Deus está usando o bispo. Ele tem estratégia. Isso é uma quarta-feira, 4º dia de festa, irmãos. Tem muita igreja por aí que é um culto por semana, não reúne um terço das pessoas que estão aqui. Tem que ter estratégia. Deus falou: olha, Gideão, pega um cântaro, pega uma tocha, bota dentro do cântaro, pega uma buzina. Quando eu mandar, vocês vão quebrar o cântaro com a tocha e tocar a buzina. Tem que ter estratégia. Muitas vezes você está querendo resolver de qualquer maneira, levar no estribulhão, você quer levar na marra, no peito. Não, para com isso, crente. Se você muitas vezes, olha, Deus está mandando eu falar um negócio aqui, eu vou falar. Você não pode tratar seu marido desse jeito, que ele nunca vai sair do alvo. Começa a mudar o quadro da tua atitude. Para de dar birrinha, para de não fazer porque eu não quero, ele não merece.
Para com isso, é a tua família que está em jogo, é o teu casamento. Começa a mudar essa história. Quando ele chegar em casa, comidinha pronta, roupinha limpinha, ele está chegando bêbado, muda o quadro, faz o que tu tem que fazer. Ele vai se tocar e vai olhar, olha o que essa mulher está fazendo, o que eu estou fazendo com ela. Deus vai mudar essa história. É estratégia. Tem estratégia que tu vai tirar teus filhos das drogas, você vai tirar o teu marido do álcool, da prostituição. Estratégia. Deus fala: Gideão, muda o quadro. Quando eu mandar, você quebra o cântaro com a tocha e sopra a buzina. Gideão chega lá, meus irmãos, animado. Deus já tinha falado com ele 3 vezes, meus irmãos. Tinha dado prova para ele. Gideão chega lá, meus irmãos. Quando ele chega, Deus fala: agora, Gideão, não é tu que está me pedindo, é eu que estou te falando. Vai lá para tu ver o que teu inimigo acha de você. Você está pensando que seu número é pouco, que você não dá conta, que essa missão é grande demais para você? O pastor te colocou para liderar esse departamento, tu está pensando que não dá conta? Deus está neste negócio. Gideão então desce. Deus fala: eu vou te mostrar, Gideão. Gideão desce, ele se aproxima, um exército de 100 homens, ele divide os 300 em três equipes, ele vai com a dele, chega perto do exército dos medianitas. Deus fala: chega perto da barraca. Ele chegou lá, tinha 2 soldados conversando, um conta para o outro um sonho. Sonhei que vinha um pão, enrolava e destruía minha barraca, e foi uma destruição. Aí o outro falou: isso é o exército de Gideão que vai vir contra nós e vai nos destruir. Você pode até estar com medo do seu inimigo, mas teu inimigo tem muito mais medo de você, porque ele não está vendo você, ele está como o profeta Eliseu, olhando e vendo exército de fogo, cavalos e carruagens. Muitas vezes tu não vê, mas o teu inimigo está vendo. Gideão sobe animado. Coisa boa é fazer a obra animado, irmãos. Que coisa linda. Eu vi pastor descendo aqui. Ele vai ali no som, ele vai na porta, ele arruma a cadeira, ele vê a cadeira estava errada, ele faça a obra de Deus animado, irmãos. Está doendo? Se você não fizer a obra, vai continuar doendo. Se você fizer, Deus pode te curar. Então começa a fazer a obra animado, irmãos. É para vir limpar a igreja, vem animado. É para vir ensaiar, vem animado. Para de fofoquinha, conversa fiada. Para de dar lugar para aqueles que não têm compromisso. Gideão subiu animado, irmãos. Coisa boa. Chegou lá em cima, Deus deu a ordem, irmãos. Quebraram o cântaro, tocaram a buzina. Aquele exército começou a se matar, irmãos. A espada que estão preparando para você vai ser usada contra eles, irmãos. A forca que estão preparando para você vai ser usada por eles, irmãos. Na camandora. Gideão convoca as outras tribos. Eles vão atrás daquele exército dos medianitas, matam todos, destrói, acaba com o reinado dos medianitas, dos amalequitas e do povo do deserto. A obra foi grande. Gideão, meus irmãos, começou a governar sobre Israel. Gideão teve um reinado feliz, irmãos. A Bíblia diz que ele reinou até muito velho, ele governou até muito velho, ele era juiz, não era rei. Meus amados, ele teve 70 filhos. Pense, ele gerou 70 filhos, uma família grande. Um dia, meus irmãos, aqui no versículo de número 22, os israelitas chegam para Gideão e falam assim, capítulo 8, verso 22: reina tu sobre nós, depois de ti os teus filhos, depois dos teus filhos os teus netos. Meus irmãos, Deus está te fazendo um convite a uma hierarquia sendo levantada após você. Eu conheço o pai do bispo, é meu amigo, pastor José Renato. Pastor Zé Renato esteve comigo, eu estava morando em Minas, ele se hospedou lá comigo, pastor. O meu frango lá, mas eu levou daqui para lá. É uma hierarquia que Deus está querendo levantar, irmãos. Você sabe o teu filho que você está pensando que não dá em nada? Deus está falando para você, ele vai um dia ser alguém. Não desiste, não para. Não tem jeito de malhar trigo no alto, malha no lagar. Isso é uma condição passageira. Deus vai mudar esse quadro. Eu estou com 46 anos, irmãos.
Eu ainda jovem, chegava em casa de madrugada, meus irmãos, a luz do último quarto estava acesa. Eu passava, eu via a silhueta pela vidraça fechada, de uma pessoa de joelho orando, irmãos. Enquanto todo mundo falava, isso não tem jeito, viciado no crack. Não tinha crack naquela época, era cocaína e merla. Usuário de droga, bêbado, irmãos. Mas eu passava, meus irmãos, enquanto todo o resto dizia que não, minha mãezinha estava de joelho dobrado, clamando, não desistiu. Existe uma hierarquia se levantando após você. Deus vai abençoar as tuas gerações. Deus vai abençoar as tuas gerações de uma maneira muito grande. Eu tive o prazer de ser pastor da minha mãe, irmãos. Deus me libertou da merla, da cocaína, da maconha, do álcool, e me colocou para pastorear a mamãezinha, que orava por mim na madrugada, que clamava por mim na madrugada. É assim que Deus faz. Deus está te dando uma oportunidade. Ensina o teu filho. É hora, é agora, irmãos. Você está vendo essas crianças aqui? Eu não vou levar não, vai dormir na igreja, vai não. Elas dançaram com o conjunto de pandeiros aqui, elas ouviram os louvores. A pregação não é só de falar, é de cantar, é de adorar. A pregação é no agir, porque quando Paulo instrui a Timóteo, ele fala: cuida do teu testemunho, porque se tu fizer isso, salvar-te a ti e aqueles que te ouvem. Mas testemunho fala de ação, irmãos. Os teus movimentos, aquilo que tu faz, o que os teus filhos estão vendo na tua vida, fala muito mais forte, ensina muito mais, deixa muito mais um legado, uma herança. Gideão, meus irmãos, então recebe essa proposta. Ele vira para a nação e fala: quando ele estava no lagar malhando trigo, mas agora ele tinha opção, irmãos. Por que quando Deus te dá a opção, tu vira as costas para ele? Por que quando Deus abre a porta do emprego, você vira as costas para ele? Por que quando Deus abre as portas para você, você não tem mais tempo para ensaiar, não tem mais tempo para ir pregar na praça no domingo à tarde? Eu estou cansado, pastor, vou trabalhar amanhã, eu não posso, pastor. Esse ensaio vai até tarde. Para com isso, chega em casa, bota as costas no sofá e vai ver besteira na televisão, ou então entra no celular e atravessa a madrugada, e tu não pode orar um pouquinho, você não pode ensaiar. Ei, será que tu tem que estar na prisão para orar, irmãos? Quando tu estiver na prisão, tu tem que estar igual Pedro, dormindo, certo da vitória. Gideão teve a opção, abriu mão do chamado, irmãos. Coisa terrível é abrir mão do chamado, irmãos. Nunca abra mão do teu chamado. Tu fala: mas pastor, como é que pode? O chamado é um negócio muito forte, irmãos. Eu congreguei numa igreja com um irmão, eu nem auxiliar de trabalho não era, irmãos. Ele já era diácono. Não abra mão do teu chamado. Eu voltei e pastoreei esta igreja 15 anos depois. O irmão continuava diácono e eu já era pastor, irmãos. Tem gente que abre mão do chamado por muita coisa, pouca, irmão. Por quase nada. Deixa o chamado, irmão, simplesmente pela luxúria. Olha, vivendo de história. Você sabe para que serve a sua história? Para você se lembrar que o dia que tu parar, você não tem mais o que conversar, o que contar, o que falar. Você sabe por que é que Deus está te dando um testemunho novo? Porque Deus quer te usar através desse testemunho. O meu cantor falou aqui. Você sabe o que Deus quer de você? Ele quer o que você mais acha precioso. É, pastor? É. Você sabe o que Deus tomou de Jó? Seus filhos, sua fortuna. Capítulo 42, ali, a partir do verso 10, se eu não me engano, Jó faz um reconhecimento, fala: oh Deus. Muitas vezes a gente reconhece, meus irmãos, depois de sofrer muito. Falei eu do que eu não sabia. Coisas que para mim eram tão importantes, hoje vejo que não tem valor algum. No fim da tua vida você vai ver, irmão, que o que você leva é para a eternidade. Observa o Salmo de número 90, quando Moisés do alto do monte olha a terra, meus irmãos, e faz uma oração, Salmo 90. Versículo 8, ele diz assim: Senhor, eu sei que os meus pecados mais ocultos estão patentes aos teus olhos. Então tu não tem nada a esconder de Deus, Ele sabe de tudo.
Mas no versículo 12, ele marca a história. Ele fala: Senhor, me ensina a contar os meus dias, para que eu possa alcançar um coração sábio. Nós temos que ter sabedoria, de saber que a única coisa que se aproveita nessa terra é o que nós fazemos para o Senhor. Quem cuida de você é Deus. Quem cuida da tua casa, do teu celeiro é Deus. Eu achava que era eu, irmãos. Achava, pastor? Achava. Eu ainda tenho 15 minutos. O ano de 2018, pastor, eu sofri um infarto. Infartei. Caba forte, trabalhador, pastor Joab lembra disso. Meu irmão pegava peso de 3 homens, irmãos. Desse jeito, não, pastor? Meu irmão trabalhava igual um cavalo, irmãos. Meus amados, no ano de 2018 eu comecei a sentir uma dor do nada, meus amados. Esse trem foi agravando em 2017. Quando entrou 2018, dia 20 de janeiro, eu infartei, fui para o hospital. Quando o médico falou: você não pode sair daqui, eu falei: doutor, eu tenho muitos compromissos. Acabou o compromisso. Falei: meu filho, tu só sai daqui para um hospital de porte que tem a UTI. Você está infartado em estado grave. Eu estava no hospital aqui no Goiás. Ele falou: não dá para levar para Goiânia. Se você for de ambulância, você morre. Até de avião é difícil você chegar lá. Nós temos que conseguir aqui em Brasília. Preferência no Gama ou Santa Maria. Me levaram para o hospital, irmãos. Passei um mês na UTI, internado. Abriram meu peito, meus irmãos, botaram 4 pontes de safena. Me abriram um sábado. Quando me fecharam, meus irmãos, foi 12 horas mais ou menos de cirurgia. Quando me fecharam, deu hemorragia interna, irmãos. Começou a sair sangue. Eles tiveram que me abrir de novo. A cirurgia deu problema, era uma cirurgia de 6, 7 horas. Foi para quase 12 horas. No outro dia me deram outra anestesia geral. A anestesia geral eu aconselhava de 6 em 6 meses. Mínimo. Abriram meus peitos de novo. Limparam, me fecharam. Me colocaram lá, minha filha, minha sobrinha chegou lá, minha esposa disse que nem subiu lá, não queria me ver, irmãos. Inchado, deformado. O médico falou para ela, falou: olha, o que nós podíamos fazer, nós fizemos, nós não podemos fazer mais nada. Isso foi domingo, segunda. Na terça-feira, meus amados, havia uma multidão de santos orando por mim, irmão. Quando o crente ora, a oração do crente estremece monte. Terça-feira, a igreja do Senhor. O médico chega para minha esposa e fala: nós não podemos fazer nada. A pressão arterial dele não volta. Batimento cardíaco não volta. Temperatura não volta. Oxigenação sanguínea está zerando. Nós vamos entubar ele e induzir o coma, porque senão ele vai parar. Pastor Egmar Tavares estava no estado do Maranhão. Deixa eu te falar uma coisa, antes de qualquer coisa, antes de eu continuar. Não toca não, irmãos. É teu pastor, é teu bispo. Toca não. Toca não, obreiro. Não é aconselhável. Quem botou esse manto foi Deus, irmão. Isso é sagrado, irmãos. Quem tem noção de autoridade não toca nos seus líderes. O arcanjo não ousou proferir palavra de maldição contra Satanás quando eles disputavam pelo corpo de Moisés, mas ele disse assim: que o Senhor te repreenda. Ele não repreendeu. Autoridade é uma coisa muito forte, irmãos. Quem entrega autoridade é Deus, só quem pode tocar nela é Deus. Deus se negou a abençoar o primeiro rei de Israel. Deus fala para Samuel: como é que você clama por um que eu já rejeitei? Mas Davi não tocou, porque sabia o peso da autoridade. Não toca. Sei que uma nação inteira estava orando por mim, meus irmãos. Mas nessa terça-feira o pastor Egmar estava no estado do Maranhão, irmãos. Ligou para a irmã Joslene, falou: Joslene, como é que está o Mateus? Ela falou: pastor, ele não está bem, o médico disse que vai ter que entubar ele e induzir o coma. O pastor falou: eu estou chegando de tarde e vou direto para o hospital. Ele desceu no aeroporto, pegou a pastora Aline e foram para o hospital. Chegaram lá, meus irmãos, quando o pastor chegou, até então eu não tinha conhecido ninguém, irmãos. Lembre, havia uma multidão orando.
Não cesse a oração. Não é inválido a tua oração. Ele chegou no hospital, chegou lá e falou: Mateus, você sabe quem está falando? Eu reconheci meu pastor. Não tinha conhecido ninguém. A Josiane já tinha pegado senha do banco comigo, já tinha pegado o que ela precisava lá, irmãos. E o pastor falou: eu vou orar por você. Eu falei: pode orar, pastor. Aí ele falou assim: você sabe quem está falando contigo? Eu falei: sei, pastor Egmar, o senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda brinquei com ele. Ele estendeu as mãos, a pastora Aline falou: Mateus, você está me conhecendo? Eu falei: estou, pastora. Ele estendeu as mãos e orou por mim, rápidas palavras. Quando ele virou as costas, estava na saída da UTI, meu box era o último. O médico estava por perto, né? UTI, pós-cirúrgica. Estava lá com uns 12 tipos de medicamento injetado na veia, injeção no pescoço, todo, sondas e sondas. E ele disse que quando virou, meus irmãos, foi lavar as mãos, o médico falou: ô pastor, esse menino nos deu trabalho até agora, mas o negócio está mudando ali. Meu irmão, a máquina começou a funcionar, a pressão voltou, a temperatura voltou. Autoridade. Igreja do Senhor, quando Gideão recebe essa proposta, ele disse que não queria, irmãos. Se negou, virou as costas para o chamado. A Bíblia diz que enquanto ele foi vivo, a nação respeitou ele. Mas aqui no versículo de número 32, diz que Gideão, farto de dias, morreu. Se nós não morrermos, nós vamos ser arrebatados, mas nessa terra nós não vamos ficar. Meu Deus! Planta enquanto tiver vida, faz enquanto tem força. Muitas vezes você está falando: não, eu vou deixar para fazer daqui um tempo, eu ainda estou muito jovem, eu não vou servir a Deus agora. Não, irmãos, é na tua força que Deus quer te usar. Faz enquanto é tempo, trabalhe enquanto é dia. Gideão morreu, irmãos. Ele tinha um filho chamado Abimeleque, com uma escrava, e essa mulher, meus irmãos, teve esse filho, esse filho foi para as terras estrangeiras, chegou lá, ele reuniu, meus irmãos, uma ideia com o povo falou: é melhor você governar do que os seus 70 irmãos. Ele juntou um grupo de mercenários, pagou esses homens, foi lá, meus irmãos, matou todos os filhos de Gideão. Gideão já estava morto, não tinha mais como proteger os filhos. Você sabe quem protege tua família, teu celeiro? É Deus. Você sabe quem é que providencia para você? É Deus. Eu só fiquei sabendo disso depois que eu fiquei 2 meses no hospital e não faltou comida dentro de casa, não faltou água, não faltou energia. E deixa eu falar para você, eu saí do hospital e ainda tinha dinheiro no banco, irmãos. É Jesus que cuida. É Ele quem comanda, não é a sua força, não é o seu poder, é Ele que comanda. Mataram os filhos de Gideão, acabou sua geração, escapou só um, irmãos, era esse Jotão. Ele subiu então até o monte de Gerezim e proclamou esta parábola acerca do espinheiro. Eu quero concluir esta mensagem, meu tempo está acabando. Antes disso eu quero orar com a igreja. Para nenhuma daquelas árvores foi cobrado nada. As árvores queriam ungí-las reis sobre elas. Ninguém pediu o vinho da videira, ninguém pediu o azeite da oliveira, ninguém pediu a doçura dos frutos da figueira. Ninguém pediu, irmãos. Deixa eu te falar, Deus não está querendo seu dinheiro não, crente. Você é bobo. Você está achando que isso é seu? Isso não é nada seu não. Já falei de Jó aqui hoje, ele perdeu foi tudo, irmãos. O que ele mais achava precioso, ele perdeu. O que para ele era tão importante, ele entendeu que não tinha valor nenhum, irmãos. Deus não quer sua casa, Deus não quer seu carro, Deus não quer seu salário. Isso tudo é banal, isso tudo vai ficar aqui. Se isso não servir para te servir, não serve para você, joga fora. Se estiver te tirando da presença do Senhor, joga fora. Nada foi pedido para aquelas árvores. Nada.
Deus não está pedindo seu dinheiro, não está pedindo seu carro, não está pedindo nada seu. Ele só está pedindo que você se coloque para ser usado por Ele. O tema desta festa, o versículo que o pastor leu aqui, eu não me lembro o versículo, ele fez com que toda a igreja lesse, fala sobre entrar na festa. Você sabe quem tem, meus irmãos, nas mãos o poder de decidir se vai entrar nessa festa ou não? É você, é você. Observa bem aquela parábola da grande ceia. Haviam convidados que tinham recebido o convite timbrado com o nome deles exclusivo, e nenhum deles entrou na festa, não optaram por entrar na festa. E o que eles estavam fazendo? Casando, comprando terra, viajando, fazendo faculdade, bababá, bababá. Nenhum deles entrou na festa. Que pecado foi que tirou eles da festa? Não foi pecado, foi abrir mão do chamado, foi não querer sentar na mesa e comer pão com o Senhor. Estou sentindo a presença de Deus aqui. Deus está te falando que o teu chamado não pode ser desprezado. Você está entendendo que você é um missionário nessa terra e que Deus não abre mão de você? Você está entendendo que você está na hora de escolher quem vai governar sobre a tua vida? É o espinheiro? Você vai deixar que ele governe sobre a tua vida? Deus te chama a uma realidade. Fica de pé comigo nessa noite. Deus está te falando, é hora de você se erguer. Não deixe o espinheiro governar na tua vida, não deixe o mal governar na tua vida. Toma posse da tua vitória, não para diante das circunstâncias. Quem cuida de você é Deus, porque quando o espinheiro governa, meus irmãos, você vai perder a tua geração. Gideão, meus irmãos, teve uma carreira brilhante, foi um herói da fé, admirado, pregado e cantado por frases e versos, só porque perdeu a sua geração, irmãos, perdeu o seu legado. Ele podia ter deixado um legado, uma geração. Seus filhos iriam dominar, seus netos iriam dominar. É isso que Deus quer para você. Ele quer que você continue sendo abençoado mesmo depois da sua morte. Observa o que aconteceu com Abraão. Ele não viu, mas nós somos hoje geração do patriarca. Ele quer fazer com que você seja lembrado pelas gerações como aquele que não abriu mão do seu chamado, que não abriu mão do que Deus tinha para você, que não abriu mão daquilo que o Senhor fez para você. Tem alguém aqui nesse lugar que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador? Vem aqui na frente, eu quero orar por você, dê um passo. Tem alguém aqui que está afastado? Tem alguém aqui que diz que não consegue mais, que não quer mais, que não dá conta de servir ao Senhor? É hora de mudança. Deus está te falando: ei, levanta a tua mão, vem aqui, eu quero orar por você. Deus está te falando, Ele vai mudar o quadro da tua história, Ele vai estar fazendo na tua família aquilo que você pensa que não pode ser feito. O teu casamento não acabou. Existe alguém que quer aceitar Cristo nessa noite? Reconciliar com o Senhor? Deus está te chamando. Existe alguém? Se não é, eu quero orar contigo, igreja. Eu quero orar com você para que Deus coloque no seu coração cada vez mais a semente do amor, a semente, a chama que muda o quadro. Eu vi um pregador falando esses dias, eu achei muito forte, irmãos. Você sabe o que chamou a atenção de Moisés? Não foi o fogo, foi a sarça. Foi, pastor? Foi, porque o fogo era normal. A sarça é um galhozinho, um ramozinho que vai correndo no deserto, e com um atrito na areia, por ser muito quente, 40, 45 graus, ele incendeia, irmãos. Só porque ele pega fogo. Mas aquele dia incendiou, mas a sarça não era consumida. Então o que chamou a atenção de Moisés foi a sarça, não foi o fogo. O fogo ele estava acostumado. Ei, coloca uma prioridade no seu coração. Não deixe o seu ministério apagar, não deixe a tua vida espiritual morrer, não deixe o chamado acabar na tua vida. Deus está falando para você nessa noite: você é um missionário. Vocês, obreiros, obreiras do Senhor, são missionários de Deus aqui na terra, na tua família, onde você anda. Você é um contaminador de bênção. Onde tu passa, as bênçãos vão te seguindo. Você vai contaminando, vai mudando vidas, vai transformando, libertando. Deus te chamou, Isaías 61, para libertação, quebrar cadeias,
restaurar corações, a pregar o ano aceitável do Senhor, o dia do grande Deus. Ei, o Senhor te chamou e você é um escolhido missionário. Curve a tua cabeça e ore comigo. Senhor Deus e Pai, Deus, diante da tua palavra que foi ministrada, Papai, eu te peço uma bênção para este corpo de ministério, Senhor, de obreiros missionários que existe nesta casa. Pai, abençoa os teus filhos no chamado, Pai, na conquista, naquilo, Senhor, que tu tem para eles. Não deixa a tua igreja desanimar, Pai. Não deixa a tua igreja parar diante das circunstâncias adversas. Papai, eu te peço a tua bênção, a tua misericórdia. Te peço, abençoa, Senhor Deus, a liderança desta casa, o nosso bispo, a esposa, toda a família. Abençoa cada líder, Senhor, que esse ministério seja pleno, que este ministério seja frutífero. Deus, eu te peço a bênção da saúde, a bênção, Senhor Deus, espiritual, a bênção da união, Pai. Eu te peço, Senhor, cobre este lugar com a tua mão, com a tua bênção, com a tua misericórdia, que vidas entrem nesta casa e sejam transformadas, impactadas pelo teu poder presente neste lugar. Pai, eu te agradeço por essa oportunidade. Deus, eu te imploro, continua usando, Pai, este pequeno, humilde servo para ministrar esta tão poderosa palavra. Eu te imploro pela minha vida, Deus, me coloca para fazer a tua obra. Eu quero, Papai, eu sou voluntário, eu desejo isso. Papai, eu desejo do fundo do meu coração, Pai. Se o Senhor me colocar todas as noites, eu estarei pregando a tua palavra, levando o teu evangelho nas baladas, nos becos. Pai, que nós sejamos missionários nesta última hora, Pai, porque sabemos que a tua vinda está próxima e as nações necessitam de ouvir de ti. Eu te agradeço, Deus. Amém.